E esse filme retrata muito bem o medo de todos nós dessa pandemia se estender por anos e anos e a gente nunca mais poder sair de casa. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana e esse é o canal Aqui Tem Spoiler. E hoje nós vamos falar sobre o filme Isolados, Medo Invisível, que foi lançado ano passado, em 2020, lá fora, mas que chega amanhã, dia 20 de agosto, aqui no Brasil, com exclusividade da Amazon Prime Video. E esse filme mostra uma pandemia bem avançada e o nome dela aqui é Covid-23, que tem uma nova variante que mata as pessoas em 48 horas. E o filme mostra como ela se alastrou pelo mundo inteiro e que poucas pessoas são imunes a esse novo vírus. E essas pessoas que são imunes, elas são essenciais para o restante da população que não pode sair de casa. Parecido com o que a gente está vivendo hoje? Um pouco. Então quer dizer que de lá pra cá, nesse filme teve 3 tipos de Covid? Misericórdia, hein? Deus me livre. Deus me defenderá. Em Isolados, Medo Invisível, o mundo é assolado pela pandemia Covid-23 e a população vive em meio ao medo do vírus que saiu de controle e dizimou grande parte do mundo. Nesse cenário pós-apocalíptico, Nico é um jovem imune à doença que se apaixona por Sarah. Juntos eles lutam pela sobrevivência quando a avó de Sarah é infectada. O longa tem bastante atores conhecidos, como por exemplo a atriz Demi Moore, conhecido do filme Ghost do Outro Lado da Vida como Piper, Bradley Whitford como William, além também dos atores Craig Robinson, Paul Walter Hauser, Alexandra Daddario e os protagonistas KJ Apa, da série Riverdale, como Nico, e Sofia Carson como Sarah. E a direção do filme fica por conta do Adam Mason. O filme é um drama de ficção científica que fala sobre esse momento pandêmico, mas ele não mostra as coisas em escala global. Ele tem até ali um pouco da introdução mostrando como foi o avanço dessa doença, mas ele foca muito nos personagens, mostrando como que eles estão enfrentando essa doença. Isolados, Medo Invisível começa meio devagar, mostrando um pouco das histórias dos personagens, fazendo a gente se apegar a eles. E esse momento lento do filme, eu acho que ele é essencial pra gente poder se apegar aos personagens. Eu acho que funcionou, assim, pelo menos pra gente, a gente consiga se apegar ao casal, principalmente, porque eles mesmo sem poderem se tocar, se beijar, a gente vê o quanto que eles estão ali apaixonados. E eu acho que muito casal que estava no começo de relacionamento, quando começou a pandemia, vai se identificar com esse casal aqui na questão de não poder se tocar nem se beijar, de ter que ficar só por videochamada, né? E até tem alguns também que se juntaram em meio à pandemia e foram morar juntos, que não é nosso caso, né? Que a gente tá juntos há 84 anos. E tem um momento nesse filme que me fez lembrar o início da pandemia, quando a gente procurava lives musicais para poder se distrair um pouco. Nesse filme tem uma personagem, né, vivida pela Alexandra Daddario, que ela é uma cantora e faz lives no YouTube para poder passar a paz para algumas pessoas também. Então a gente lembrou muito disso. Hoje ainda tem live, mas não como antes, todo mundo estava em lockdown, né? Hoje já estão mais liberados um pouquinho. Mas aí então, o casal protagonista, o Nico e a Sarah, fica nesse namoro à distância, até que um dia a avó da Sarah acaba morrendo. Isso não é spoiler não, viu gente? Porque tá no trailer. E a partir desse momento, começa a busca incessante de Nico para salvar a sua amada. Porque quando alguém da casa que convive ali com a pessoa que está infectada ou morre dessa doença, no caso a Covid-23, é levada para o outro lugar, que é a Zona Q, que é o local onde ficam os infectados e as pessoas que tiveram contato com os mesmos. Depois do filme passar pela lentidão no começo, aí ele entra na zona de ação e aí sim fica mais interessante, apesar de ter muitas conveniências de roteiro. Mas essas conveniências não estragou tanto assim a minha experiência com o filme não. Eu me diverti bastante com o filme. Isolados não é um filmaço, mas também não é tão ruim assim não. O que atrapalhou a minha experiência foi o vilão, que eu achei ele totalmente genérico e caricato. Não consegui comprar a ideia dele e cada vez que ele aparecia me dava um cansaço muito grande e tudo que ele fazia pra mim não fazia sentido algum. E fora que é um tema que já tá batido e cansado, não aguento mais ouvir falar de pandemia e só o que tem é filme aí nos streams falando de vírus, de apocalipse, de pandemia. E esse filme aqui, ele poderia ter um diferencial com alguma coisa bem grandiosa. No caso aqui, eu queria que fosse uma conspiração do governo. Posso estar viajando? Posso, mas seria um diferencial. Acho que seria um filme bem melhor se fosse assim. Mas também eu não vou desmerecer aqui o filme, porque ele teve sim momentos que eu fiquei tensa, que eu fiquei angustiada, que foi a questão das pessoas que ficavam em casa isoladas, sem poder sair, e se saíssem descumprindo a regra, eles seriam alvejados por policiais. Então você imaginar isso vivendo hoje em dia seria muito cruel e sinistro. Só quem pode sair de casa, na verdade, são os imunes.
que eles acabam trabalhando como entregadores, né? Tem ali um cara que vende alguma coisa para as pessoas e esses imunes entregam para a pessoa na casa lá sem poder sair de casa para nada. Então acho que a economia é só isso mesmo, das pessoas que compram e os que entregam, né? E eles não usam máscaras. É engraçado, o filme parece que foi gravado durante a pandemia, mas não vi ninguém com máscara. Eu acho que teve só alguns momentos ali que eu vi uma atriz de máscara, mas não foi. Mas lógico que eles tiveram todos os cuidados necessários, né? Mas enfim. O filme tem uma trilha sonora bem interessante, com momentos de calmaria e momentos de tensão. Já a fotografia não tem nem muito o que falar, não tem nem muito o que destacar, já que foram gravados em lugares simples e lugares comuns. O que dá para destacar é o efeito especial das filmagens feitas do alto, onde mostravam ruas e bairros vazios tomados pelo matagal. Isso me fez lembrar algumas produções bem conhecidas, como por exemplo The Walking Dead e Eu Sou a Lenda. Então se você gosta de filme que fala sobre pandemia, sobre vírus, eu acho que vale a pena você conferir esse filme sim. Ele não é um filmaço, como a gente já falou aqui, mas se você tiver um tempinho sobrando na sua agenda, vale a pena assistir ele sim. Então galera, essa foi a nossa parte sem spoiler. Se você não assistiu ao filme ainda, dá um pause aqui. Vai lá, assiste ao filme, depois você volta aqui para conversar com a gente, pois agora a gente vai entrar na parte com spoiler. Então, todos os dias ali, assiduamente, os moradores têm que medir a temperatura do seu corpo através de um aplicativo no celular. E caso a temperatura do corpo ficasse alta, ele era considerado infectado. Então eu já quero pra ontem essa tecnologia no meu celular, porque já pensou, tô aqui com uma dorzinha de cabeça, uma febrezinha, uso a tecnologia e vou saber se tô infectado ou não. Mas sem a polícia chegar aqui em casa pra me levar, né? Não quero isso, jamais, Ana Q, não, pelo amor de Deus. Mas aí, a avó da Sarah estava com alguns sintomas e ao fazer a medição da temperatura dela foi detectada que ela estava infectada. Mas a Sarah não, a Sarah estava bem. Porém, mesmo ela estando bem, ela teria que ir com a avó dela para a zona dos infectados. Então o Nico, com medo de perder a Sarah, o amor da sua vida, ele tenta arrumar um jeitinho brasileiro para salvar a vida dela, e é quando ele descobre que a pulseira de imune que ele tem pode ser vendida lá no mercado negro. E aí então que o Nico chega na família Griffin, que são eles que vendem essa pulseira, são eles que são o cara do mercado negro. E como eles conseguem essa pulseira, a gente imagina que eles têm contato com um cara lá dentro, que é o Emmett, que é o chefe do departamento sanitário. E o engraçado é que esse Emmett, ele trabalhava com coleta de lixo, né? As pessoas foram morrendo, ele assumiu o cargo lá dentro, eu achei isso incrível do roteiro. Incrível pra não dizer o contrário. Mas enfim, a gente acredita que ele entra em contato com as pessoas que são imunes, ele mata a pessoa imune, pega a pulseira delas e vende para os Griffin, né? E depois os Griffin vendem para quem não é imune para usar a pulseira. Aí tem esse ciclo vicioso, que ele mata a pessoa, pega a pulseira, vende, que compra a pulseira e assim vai. Quando o Nico chega na Piper Griffin, ela fala que não vende essa pulseira, mas conhece alguém que pode ajudar ele. Ela passa um contato para ele, o Nico liga para esse contato e eles combinam um local, que é um prédio abandonado. E quando o Nico chega lá, quem é que tá lá? É o Emmett, do departamento sanitário. O cara que eu não gostei da atuação dele, que eu achei ele totalmente caricato. Ele parecia que estava possuído. Ele estava no filme errado, com certeza. Que ele estava ali com espíritos no corpo. Tenho com certeza disso. E esse Emmett tenta matar o Nico, só que não consegue. E é aí que vem a conveniência de roteiro que eu falei na parte sem spoiler. Tinha um cara que morava nesse prédio abandonado, ele nunca se meteu em nada. Mas justamente no dia e na hora que o Nico apareceu, ele resolveu mudar. É, porque aquele local é como se fosse o cheiro do queijo que a gente chama aqui, né? As pessoas eram atraídas para aquele local para vender a pulseira lá. E lá que era o ponto do abate. Esse cara, cansado de ver, apareceu nesse dia para salvar o Nico. Então, justo nesse dia, né, ficou muito fácil, o roteiro foi muito preguiçoso em relação a isso. Então esse cara mata os outros agentes e libera o Nico, salva o Nico de ser morto. Mas enfim, o Nico, ainda sem desistir de salvar a Sarah, volta na casa da Piper, invade a casa dela para roubar a pulseira. Só que a Piper pega ele com a boca na botija. Mas ele consegue convencer ela, pois assim como ela, ele quer salvar também alguém que ele ama. E a pessoa que a Piper ama, lógico que é a filha dela, porque ela tem a imunidade baixa, né? Então corre o risco de pegar a Covid-23. E o marido dela é um canalha aqui na história que trai ela. E ele também não é imune à doença. E ele sai com uma máscara e usa a pulseira fake e vai trair ela, vai visitar a amante dele assim de vez em quando. Então ela quer apenas salvar a filha dela, porque o Nico entrando na casa dela já tá levando a doença com ele, né? Ele é imune, mas tá o vírus nele. É, a menina até pergunta pra Piper por que ela não é imune, né? Já que o pai dela usa a pulseira e ela também era pra ser imune. Só que na verdade o pai dela não é imune de jeito nenhum, porque ele só usa a pulseira. É só engana trouxa. Engana trouxa. Então a Piper resolve ajudar o Nico, né? As pulseiras que ela tem lá, ela reseta.
e codifica para outra pessoa, né? Então ela dá o Nico dá o nome da Sarah e ela coloca por ser o nome da Sarah, mas enquanto isso o Emmett está lá na casa da Sarah já. E a avó dela morreu também, né? Então ela ficou sozinha. Ele foi levar o corpo da avó dela e levar ela pra Zona Q. E enquanto o Nico aguarda a Piper codificar a pulseira pra a Sarah tá enfrentando os agentes e o Emmett. Ela apaga ali um dos agentes, pega a roupa dele especial, aquela roupinha amarela, e consegue fugir. Mas o Emmett pega ela, né? É nesse momento que ela descobre que ela é imune, porque ele fala pra ela que ela convivia com uma pessoa doente e era pra ela também ter os sintomas. Já que ela não tem sintomas, ela é imune. E mesmo a Sarah sendo imune, o Emmett manda a Sarah pra Zona Q. E quando o Nico chega na casa da Sarah, o Emmett tá lá esperando por ele, e ele fala que chegou tarde, que a Sarah já foi. Então o Nico, ao melhor estilo ali John Wick, pega um lápis e enfia no pescoço do Emmett, matando ele. Eu entendi a referência. Nico então vai atrás da Sarah e antes que ela entre na Zona Q, ele consegue colocar a pulseira nela e grita que ela é imune. Então os agentes rastreiam a Sarah e realmente percebem que ela é imune e liberam ela. Então os dois, agora imune e em posse da pulseira, vão realizar o sonho deles, que é morar próximo à praia. Então, como a gente já falou, não é um filmaço, ele não é um filme que vai te entregar grandes plot twists, né? Ele não tem muitos mistérios. Eu acho que o único mistério aqui era só que a Sarah era imune, né? E que a Piper era atraída pelo marido e que ele não era imune, que ele saía lá pra atrair ela. E que no final do filme também ele morreu, né? Com um tiro na cabeça. Que foram só poucas cenas que teve, assim, pesadas, acho que foi essa. E uma cena também com os policiais abordando o Nico. Mas não teve muita cena, muita coisa, assim, impactante nesse filme. Então é isso, galera. Chegamos ao final desse vídeo. E se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera. Até mais e fui! Lave as mãos, use máscara e passa o cu na mão.